Olá, eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério pela Creative TV. No nosso quadro Cá Entre Nós, de análise política, todo início de mês a gente faz um apanhado das piores, as 50 piores patacoadas do governo Bolsonaro. Os 50 absurdos do governo Bolsonaro no mês de junho. Foram mais de 150, mas iria ficar bem cansativo e a gente faz aqui uma miscelânea das piores. O mês de junho começou, o clã Bolsonaro chorando publicamente a morte de MC Reaça, que se suicidou no sábado 1º de junho, mas ignorou a namorada do funkeiro, grávida, espancada por ele pouco antes do suicídio. MC Reaça ficou conhecido por suas composições de apoio a Bolsonaro e ódio às feministas. Gente fina, amor pelo Brasil, foram algumas expressões dos Bolsonaro. Ao entregar na Câmara o projeto para alterar o Código de Trânsito, Jair Bolsonaro traz uma proposta que pode ser fatal para as crianças. Ele propõe acabar com punição aos motoristas que transportarem crianças com menos de 10 anos sem uso das cadeirinhas específicas. Caso a proposta seja aprovada no Congresso, a violação das normas será punida apenas com advertência por escrito. Que absurdo! Em audiência sobre a reforma da Previdência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na terça, 4 de julho, que o governo não realizará concursos públicos nos próximos anos, porque há servidores demais. Não precisa demitir, basta desacelerar as entradas, disse Paulo Guedes. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, CAPES, anunciou na terça, 4 de junho, o corte de quase 3.000 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Serão cortadas 2.331 bolsas de mestrado, 335 de doutorado e 58 de pós-doutorado. A redução chega a mais de 6.000 bolsas em 2019. A rede sueca de supermercados Paradise anunciou na quarta 5 um boicote a todos os produtos do Brasil, em consequência da liberação recorde de novos agrotóxicos pelo governo brasileiro. Do total de 197 agrotóxicos já autorizados neste ano pelo Ministério da Agricultura, 26% deles são proibidos na União Europeia, em razão dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Olavo de Carvalho, considerado guru ideológico do presidente da República, esteve há uma semana discutindo sobre o terraplanismo, teoria da conspiração que defende que a Terra é plana. Tudo isso através do Twitter. Na quarta-feira, início do mês, ele afirmou que investigar teorias terraplanistas é mais importante para o futuro da humanidade do que acompanhar ações de líderes como Putin, presidente da Rússia, ou Trump, presidente dos Estados Unidos. O cidadão bajulado, ouvido, homenageado e condecorado pelo presidente da República, diz assim, de cara limpa, que investigar se a Terra não é redonda é a coisa mais importante para o futuro da humanidade. Não vou comentar, tá? Depois dos Estados Unidos, onde chamou o povo de nova-iorquines, o presidente brasileiro Bolsonaro voltou a se atrapalhar, dessa vez lá na Argentina. Eu conclomo os argentinos, disse, desejando depois a todos a bênção de Deus. Jair Bolsonaro voltou a ser alvo de protestos fora do Brasil, dessa vez na Argentina, quando milhares de argentinos saíram às ruas e levaram cartazes para dizer que a Argentina rechaça o presidente brasileiro e que seu ódio não era bem recebido no país. Mais de 60 organizações realizaram os atos, que foram marcados para a quarta, 5 e quinta, 6 de junho, inicialmente para receber Bolsonaro com frases críticas refletidas em edifícios da capital. Na quinta-feira, 6 de junho, a tradicional Ronda das Mães da Praça de Maio levou cartazes contra o político brasileiro, que faz apologia a ditaduras e à tortura.
O cartaz que representou as manifestações foi feito pelo artista brasileiro Cristiano Siqueira e chegou a ser pendurado até mesmo nas grades da Casa Rosada, sede do governo argentino, onde Bolsonaro se reuniu com Macri. Na noite da quinta, 6 de maio, uma multidão de argentinos protestou ainda contra a presença de Bolsonaro no país. A manifestação foi convocada novamente por movimentos sociais, sindicais e partidos de esquerda, contrariados com o ideário regressivo de Bolsonaro, sua aversão a direitos humanos e a proteção das minorias e a sua infame defesa aos ditadores e torturadores dos regimes militares da região. A concentração começou por volta das 6 horas da tarde, na Praça de Maio, tradicional ponto de manifestações no centro de Buenos Aires. Presidente que constantemente faz discurso contra a bandidagem, mas homenageia milicianos, Bolsonaro derrubou o dispositivo que previa o aumento da pena mínima para o traficante que comandar organização criminosa de 5 para 8 anos de reclusão, na lei que altera o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Vejam só, né, que ironia. A maior farsa jurídica da história do Brasil, que condenou Lula sem provas e impediu sua eleição para a presidência da República, pode ter começado a ser desmascarada. O anúncio foi feito no dia 9 de junho pelo jornalista americano Glenn Greenwald, que foi também responsável pela divulgação dos documentos de Snowden, da NSA. O arquivo fornecido pela nossa fonte sobre o Brasil é um dos maiores da história do jornalismo. Ele contém segredos explosivos em chats, áudios, vídeos, fotos e documentos sobre Deltan, STF, Moro e muitas facções poderosas. Nossas reportagens acabaram de começar, escreveu o jornalista lá no dia 9 de junho. O Conselho Federal aprovou, na tarde do dia 10, uma nota na qual recomenda que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, bem como o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, se afastem dos cargos que ocupam por deliberação unânime. O Conselho manifestou perplexidade e preocupação com os fatos que foram noticiados pela mídia. O quadro recomenda que os envolvidos peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam, especialmente para que as investigações corram sem qualquer suspeita, disse a nota. Já Sérgio Moro reuniu-se na manhã da terça, dia 11, com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Foi o primeiro encontro entre os dois desde o vazamento de mensagens privadas entre Moro, quando era juiz federal responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, e integrantes da Força Tarefa que podem colocar em xeque sua isenção nos processos. De lancha, eles seguiram para o evento da Marinha, no qual Moro foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito Naval, mesmo depois do início de todo o escândalo de vazamento da Lava Jato. E no dia 11, Bolsonaro encerrou uma entrevista coletiva em São Paulo, após ser questionado sobre como avaliava a situação do ministro Sérgio Moro. O presidente já havia respondido 4 perguntas sobre a reforma da Previdência, quando foi questionado por uma repórter. Como o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? O senhor não pode falar sobre isso, presidente? Aí Bolsonaro disse, está encerrada a entrevista, viu? Obrigado. Fugiu, Fugiu porque não tinha o que responder. Ou seja, Bolsonaro se calou nas 24 horas seguintes ao site The Intercept noticiar que o ex-magistrado da Lava Jato orientou a ação do Ministério Público e cobrou novas fases da operação, mas tratou de debelar especulações de que abandonaria seu ministro mais popular e apareceu ao lado de Sérgio Moro em evento da Marinha Brasileira. Porém, não se pronunciou abertamente sobre o assunto ao longo do dia e fugiu da pergunta dessa jornalista. E olhem que Jair Bolsonaro já defendeu Neymar de acusação de estupro, mesmo antes da conclusão das investigações. Bolsonaro lamentou a morte do músico MC Reaça, cantor que chamava feministas de cadelas e que se suicidou após espancar a própria amante, que ele achava que estava grávida. Mas Bolsonaro decidiu que, por enquanto,
não se manifestaria pessoalmente sobre as suspeitas que pesam contra o seu super-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de ter supostamente usado de sua posição de magistrado para interferir na Operação Lava Jato, junto a procuradores. Diante do silêncio presidencial, coube à ala militar do governo defender o ministro Moro. 3 generais falaram sobre o tema. O vice-presidente Mourão afirmou que os diálogos revelados pelo Intercept eram fora de contexto e que o presidente Bolsonaro confia no ministro. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, enviou mensagem a seus amigos e aliados, sinalizando que os representantes da Lava Jato tinham sido alvo de ataques hackers ilegais. Falou que o objetivo do vazamento é macular a imagem de Moro, né? Já o responsável pelo Ministério da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse que seu colega da Justiça é uma pessoa do bem. O ministro Moro tem total confiança nossa. Ele é um homem de muito respeito e do bem. Enquanto isso tudo lá no início do mês, né, o vice-líder do governo na Câmara, Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, defendeu em seu Twitter a deportação do jornalista Glenn e o fechamento da agência de notícias The Intercept, responsável pela publicação de conversas do ministro Sérgio Moro. E vocês estão vendo que o mês de junho só dá Lava Jato, né? Em meio ao furacão desses vazamentos que fragilizaram o governo, Bolsonaro, cuja imagem está prejudicada até no meio empresarial, fez seu discurso mais entreguista até hoje à elite financeira do país. Disse Bolsonaro: quem deve conduzir o destino da nação são os senhores, o povo, leia-se empresários, elite financeira. Vocês que têm que dar um norte para nós. Nossa obrigação é não atrapalhá-los. Meu Deus. O governo de Jair Bolsonaro sofreu a primeira derrota no plenário do STF na tarde do dia 12 de junho. 6 dos 11 ministros votaram para suspender a validade de parte do decreto que extinguiu os conselhos de administração pública. Demais magistrados ainda devem manifestar seus votos. O STF atendeu a uma ação apresentada pelo PT, que argumenta que, sem esses conselhos, o diálogo do governo com a sociedade civil ficaria prejudicado. Aí Bolsonaro e Moro resolveram ir até o estádio Mané Garrincha, em Brasília, para torcer pelo Flamengo, mas veja só, eles surgiram de repente, né, na tribuna de honra, para os torcedores, minutos antes do início da partida. Bolsonaro vestiu uma camisa do Flamengo, que recebeu de uma pessoa da arquibancada, e foi bastante aplaudido, mas também foi xingado. Logo em seguida, pediu que outro torcedor desse uma camisa para que Moro vestisse. O ministro da Justiça, mostrando um certo desconforto, despiu-se do seu paletó e vestiu a camisa do time de futebol por cima da camisa social. Houve aplausos e um breve coro de apoio. Menos de um minuto depois, ele tirou a camisa e devolveu ao torcedor. Moro fez por várias vezes gesto V da vitória, além de erguer o punho, sempre demonstrando estar pouco à vontade no papel de torcedor. Alguns jornais chegaram a dizer que ele teria sido ovacionado, mas esconderam cenas de hostilização ao ex-magistrado. Um grupo gritou para Bolsonaro: vai cair, se ferrou, sua casa está caindo, hein, Moro? Enfim, coisas do futebol, né? Os ânimos também ficaram exaltados no café da manhã com jornalistas na sexta do dia 14 de junho. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, deu gritos e murros na mesa ao criticar o ex-presidente Lula. Ao lado do presidente Bolsonaro, o militar rebateu falas de Lula em entrevista cedida na quinta à emissora TVT. Em vídeo, Heleno aparece explicando que chama Bolsonaro de senhor pela importância do cargo da presidência da República. O presidente eleito pelo povo merece o respeito de toda a sociedade. Um presidente da República desonesto tem que tomar prisão perpétua, afirmou Heleno. E a greve geral do dia 14 de junho terminou com mobilizações em 380 cidades contra a reforma da Previdência. A sexta-feira foi marcada por paralisações e atos de rua, e as ruas responderam com um retumbante não à proposta de reforma da Previdência e aos retrocessos promovidos pelo governo Bolsonaro.
Durante todo o dia, os atos convocados por 12 centrais sindicais e pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo reuniram milhares de pessoas em 380 cidades de norte a sul do país. Nas capitais, a adesão dos setores de transportes, ônibus, metrôs e trens contribuiu para grande número de pessoas que foram engajadas na discussão dos temas que pautam a greve geral. Entre 17 e 20 aconteceu uma mobilização virtual, um tuitaço, contra a reforma da Previdência com a hashtag Brasil/Reforma. Foi sucesso total. E Bolsonaro ameaçou demitir Levi. Ele disse, está com a cabeça a prêmio. O presidente deu a declaração no sábado, 15 de junho, ao sair do Palácio da Alvorada, em direção à base militar. A bronca pública que Bolsonaro deu no presidente do BNDES era para que Levi suspendesse a nomeação do advogado Marcos Barbosa Pinto do cargo de diretor de mercado de capitais do Banco de Fomento. Levi nomeou Marcos Pinto para a função no BNDES. Já estou por aqui com ele, disse o presidente. Falei para ele, demita esse cara na segunda ou eu demito você, sem passar pelo Guedes, afirmou o presidente. Governo tem que ser assim. Quando coloca gente suspeita em cargos importantes a essa pessoa, como Levi, já vem há algum tempo não sendo leal àquilo que foi combinado e àquilo que ele conhece a meu respeito. Ele está com a cabeça a prêmio há algum tempo. Continuou o presidente sobre Levi. Ao ser questionado por uma jornalista se estava demitindo publicamente o presidente do BNDES, Bolsonaro negou. Você tem problema de audição? Questionou a repórter. Depois de ser humilhado pelo presidente, o economista Joaquim Levi renunciou ao Banco Nacional de Desenvolvimento, à presidência, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no domingo 16. Aí Bolsonaro vetou trecho da medida provisória aprovada no Congresso que isentava de cobrança o despacho de bagagens de até 23 quilos em voos domésticos. Com o veto, as companhias aéreas poderão continuar a cobrar. A bagagem de mão, limitada a 10 quilos, continua gratuita. Chegaram na segunda 17, pelo Rio Galeão, Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, os primeiros turistas dos Estados Unidos beneficiados com a isenção de visto para visitar o Brasil. A medida prevista no decreto presidencial entrou em vigor na segunda-feira e vale também para turistas da Austrália, do Canadá e do Japão. E sem ter mais o que fazer na vida, o ministro do Turismo, Marcelo Antônio, estava lá para aplaudir os turistas. Meu Deus, que vergonha. O ministro ainda disse assim, que aquele dia era um dia histórico para o turismo no Brasil. E as bombas do Intercept continuaram. As mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores Robertson Pozzobon e Deltan Dallagnol, entre outros, escancararam mais uma vez a tinta política com que a Lava Jato escreveu seus pareceres e decisões. Procuradores chegaram a ficar empolgados com a possibilidade de desmantelar um esquema de corrupção pesada no Instituto FHC, mas viram suas expectativas frustradas porque Moro não queria melindrar um político que lhe emprestava apoio. O volume de revelações chega a ser chocante. FHC teve a sua aura artificial de presidente intelectual acima do bem e do mal, cara à elite brasileira totalmente devastada pela amperagem explosiva das conversas por aplicativo de integrantes da Operação Lava Jato. E o Senado derrubou o decreto sobre armas. Com 47 votos a favor e 28 contra, o plenário aprovou o projeto de decreto legislativo que susta o decreto presidencial que flexibilizava regras para a posse e o porte de armas. O Ministério Público do Rio de Janeiro viu indícios de que o senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, comprou e vendeu imóveis para lavar dinheiro. Entre 2010 e 2017, quando ainda era deputado estadual, Flávio investiu quase 10 milhões de reais na compra de 19 imóveis, entre salas e apartamentos, e lucrou mais de 3 milhões nessas transações imobiliárias. Em documento sigiloso obtido pela revista Veja, a promotoria que conseguiu na Justiça a quebra do sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas
relacionadas ao senador, identificou suspeitas de subfaturamento nas compras e superfaturamento nas vendas dos imóveis. Para o Ministério Público, a fraude pode ter ocorrido para simular ganhos de capital fictícios, de modo a encobrir o enriquecimento ilícito decorrente dos desvios dos recursos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E o dia 19, uma quarta-feira, não foi nada fácil para Sérgio Moro. Foram 9 horas diante de 2 tipos básicos de senadores. Tinha os bajuladores e tinha os indignados. Moro ostentou a habitual fleuma, acompanhada de clichês e frases feitas, além daquela vozinha de marreco, né? A julgar pelo tom autocomplacente, Moro pareceu deixar nas mãos de Glenn o seu futuro. Os senadores progressistas foram até generosos com o ex-juiz, diante das atrocidades comprovadas em sua atuação pregressa. Os senadores alinhados mais à esquerda não emparedaram o ex-juiz com a intensidade que lhes cabia. Faltou energia e sobrou a habitual autopromoção diante das câmeras da TV Senado em dia de grande audiência, com raras exceções. Mas a fragilidade de Moro foi tão grande que o estrago foi feito ainda assim. Moro saiu do Senado menor do que entrou. E admitamos que ele entrou com sua estatura de apoiador de Bolsonaro já severamente avariada. O rescaldo da agonia de Moro em praça pública foi o fortalecimento do The Intercept. O jornalista americano Glenn Greenwald rege os humores políticos do Brasil com seu assenhoramento do tempo e sua curadoria cirúrgica dos detalhes sórdidos que pairam impávidos no submundo jurídico do crime. Na sexta-feira, 21 de junho, Bolsonaro anunciou que um tal de Jorge Antônio de Oliveira Francisco assumiria a Secretaria-Geral da Presidência da República. Trata-se de um PM, major da reserva, uma espécie de Queiroz que deu certo, para o coração do governo e para um posto-chave do ponto de vista institucional da Presidência da República. A mídia vendeu o sujeito como amigo da família, o que já seria muito grave, mas, na verdade, o major é um funcionário do clã de Bolsonaro há mais de 10 anos, como o pai o fora antes, por mais de 20 anos. Bolsonaro rompe com todos os limites institucionais e vai compondo seu governo com um lupesinato grotesco, ou, para usar a expressão do analista Arthur Araújo, o Lupen doméstico passa a ocupar os postos chaves, do Queiroz Oliveira, secretário-geral, ao playboy arrombador de condomínio, presidente do BNDES. Já o empresário John Saad, da Bandeirantes, quebrou o silêncio da mídia em relação à destruição de milhões de empregos pela Lava Jato e a quebra de grandes empresas nacionais. Na quinta, 20 de junho, a Band realizou uma parceria com o The Intercept e divulgou novos detalhes da fraude processual contra o ex-presidente Lula. Até a quinta, 20 de junho, Glenn e sua equipe vinham trabalhando sozinhos, contando apenas com a repercussão de outros veículos. Mas na quinta-feira, a primeira parceria produziu seus frutos, quando o jornalista Reinaldo Azevedo e a Band News divulgaram que Moro escalou qual seria o time da acusação, definindo procuradores que deveriam atuar ou não na inquirição de Lula. Com a Folha, fechou-se uma nova parceria, no momento em que setores da mídia mais próximos à Lava Jato tentavam criminalizar a atividade de Greenwald. O jornalista chegou até a dizer que, se quiserem prender, terão que prender muitos jornalistas. Em um suposto áudio atribuído a Sérgio Moro, o ministro da Justiça teria pedido escusas, no domingo 23, a integrantes do MBL por ter os chamados de tontos, conforme apontaram conversas divulgadas em parceria pelo The Intercept e a Folha de São Paulo. Moro cancelou ir da Câmara e não propôs nova data. O ministro apenas informou que não poderia comparecer no dia combinado, que era o dia 26 de junho, quando estaria nos Estados Unidos. Fugiu? O que teme Moro? A convocação foi transformada em convite e ele tinha marcado sua ida. Agora voltará a ser convocação. Moro tem muitas explicações a dar ao Brasil, protestou a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O
O ex-juiz Moro e o procurador Deltan foram duramente criticados na ONU por 25 entidades. A opinião defendida no Conselho de Direitos Humanos alerta que há uma erosão da confiança na judicatura e pedem que o Estado brasileiro garanta a prestação de contas de autoridades responsáveis pelo abuso de poder e corrupção de funções. E eles viajam ao mesmo tempo para os Estados Unidos. Há que se estranhar. As viagens aconteceram em meio ao escândalo dos vazamentos, né, do site The Intercept, que tem publicado todas aquelas conversas. Aí vai o juiz e o procurador e ambos viajam juntos para os Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos, Moro articulou um muro contra refugiados no Brasil durante essa visita aos Estados Unidos. Ele visitou agências de controle fronteiriço e articulou a criação de seu próprio centro migratório, inspirado na política migratória de Donald Trump. E já quase no final de junho, o Ministério da Agricultura autorizou a utilização de 42 novos agrotóxicos no Brasil, aumentando o recorde histórico de pesticidas liberados por Bolsonaro neste ano. Ao todo, o Ministério da Agricultura liberou, adivinhem, 239 novos venenos no país desde janeiro. Párea internacional, o Brasil segue rumo ao fundo do poço geopolítico. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sequer viajou para a reunião dos BRICS em Osaka, no Japão. A desculpa de Guedes foi a reforma da Previdência. Jornalistas e apresentadores que assumem uma postura crítica em relação ao governo de Jair Bolsonaro começam a sofrer perseguições e represálias dentro dos locais de trabalho. Primeiro foi o historiador e comentarista político Marco Antônio Villa, que anunciou na segunda-feira, 24 de junho, sua saída da Jovem Pan, após ter sido suspenso por 30 dias, né, por ter criticado o presidente. Depois foi Raquel Sherazade, vejam só, e todo o departamento de jornalismo do SBT, ameaçados de demissão por pressão do empresário Luciano Hang, dono da Havan, e um dos principais patrocinadores da emissora. E depois foi a vez de Paulo Henrique Amorim. Depois de 14 anos no comando do programa Domingo Espetacular, da TV Record, o jornalista foi afastado na segunda, 24, apesar de ainda ter 2 anos de contrato com a emissora. Diante de uma provável derrota no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e decidiu revogar, no finalzinho do mês, 2 decretos que facilitavam o direito ao porte e à posse de armas de fogo no Brasil. Esses decretos tinham sido publicados em maio e foram alvos de fortes críticas e questionamentos legais. Em edição extra do Diário Oficial da União, o presidente anulou as medidas e editou outros decretos com teor similar. Durante a audiência pública na Câmara, o jornalista Glenn Greenwald rebateu parlamentares do PSL, do partido de Jair Bolsonaro, que o desafiou a entregar o material da Vaza Jato para a perícia. Disse o jornalista: não vamos entregar nosso material para a perícia antes de publicar, muito menos para a Polícia Federal controlada por Moro. Ele também rebateu críticas da deputada federal Carla Zambelli, que o desafiou a divulgar, durante a audiência pública, os áudios que o jornalista afirmou ter sobre a Lava Jato. Aí Glenn falou: nós vamos divulgar os áudios quando estiverem jornalisticamente prontos, e você vai se arrepender muito de ter pedido isso. O material é pronto jornalisticamente, com responsabilidade para publicar, e acho que você vai arrepender muito. Deseja que nós fazemos isso. Aí a jornalista pediu para sair, né? Saiu de fininho, e lá na saída outra deputada disse: fica, querida, vai ter bolo. Bom, vamos à sequência, querida, por favor. Vai ter bolo. O Brasil virou uma comédia. Seria cômico se a gente não tivesse indo direto para o poço e se o poço tivesse fundo, mas nem fundo esse poço tem. Aí veio, nossa, vergonha suprema. Começaram as vergonhas supremas na última semana de junho. Um militar foi preso ao desembarcar em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína dentro de um avião de quê?
da FAB, da Força Aérea Brasileira. Se já não bastasse isso, a aeronave servia como reserva da comitiva presidencial que acompanhava Bolsonaro na viagem ao Japão para participar da cúpula do G20. O vice-presidente Mourão comentou a prisão e afirmou que o sargento da aeronáutica trabalhava como uma mula qualificada. Segundo Mourão, o militar viajaria de volta ao Brasil no mesmo avião de Bolsonaro. A FAB negou e disse que o sargento faria parte apenas da tripulação que ficaria em Sevilha, uma escala entre Brasil e Japão. Em rede social, Bolsonaro exigiu investigação imediata e punição severa ao militar. Aí Bolsonaro viajou para Osaka, né, onde começou o encontro na sexta-feira 28. Durante a cúpula das principais economias mundiais, o presidente teria reuniões com Trump, Macron e o presidente da China. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que também desejava conversar com Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. Ela disse que estava muito preocupada com esse assunto. Aí Bolsonaro disse o quê? Disse que não aceitava a advertência, né, de outros países ao comentar essa declaração e disse que os alemães é que tinham muito a aprender conosco. O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram aqui para serem advertidos por outros países. Jesus, é muita diferença, né? Mas não teve precedentes, não teve. O vexame protagonizado por Jair Bolsonaro nessa viagem ao Japão. No Le Monde, maior jornal francês, o avião presidencial do governo brasileiro está sendo chamado de Aerococa, depois daquela apreensão dos 39 quilos de cocaína. E o encontro entre Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, que estava agendado para sexta-feira, 28, em Osaka, foi cancelado. O líder francês disse que não assinaria acordos comerciais com o Brasil em função do desrespeito do brasileiro ao Acordo do Clima. Percebido por líderes internacionais como um personagem tóxico, Bolsonaro não conseguiu se reunir praticamente com nenhuma liderança importante, fora Trump. E, isolado, fez aquela sua live, né, em que falou em tom de deboche do escândalo do tráfico de drogas no avião presidencial e também na possibilidade de que o Brasil passe a exportar bijuterias de nióbio. Foi infame, foi ultrajante. O jornalista Jorge Marques, no Twitter, afirmou que o constrangimento em torno da viagem de Bolsonaro ao Japão é algo sem precedentes. Marques disse: Bolsonaro foi para o Japão comprar uma bijuteria de nióbio, tudo pago com dinheiro público. Não se encontrou com nenhum chefe de Estado relevante. E quem viu a cena sabe, sempre que Jair Bolsonaro viaja ao exterior, é uma overdose de humilhação, vergonha, constrangimento para os brasileiros. Na preparação para aquela famosa foto, né, com os chefes de Estados, ele ficou lá no canto, bem quietinho, olhando para o infinito, sem conseguir disfarçar quão desprezado é pela cena internacional. O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou em entrevista à BBC Brasil que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi firmado às pressas, porque a União Europeia sabe que estamos no pior momento possível em termos do equilíbrio de força entre as partes, em momento de grande fragilidade negociadora. Guilherme Boulos publicou também em seu Twitter críticas em relação ao acordo firmado no dia 28, estabelecendo livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Dentre as críticas, Boulos afirmou que o acordo é desigual e ressaltando que o presidente brasileiro e o argentino atenderam às vontades europeias sem contrapartida e disse que o tratado tem potencial para destruir indústrias automobilísticas e têxteis do Mercosul. Um dos encontros mais aguardados da agenda brasileira, em Osaka, no Japão, era o encontro de Bolsonaro com o líder chinês, mas não aconteceu. O motivo, Bolsonaro não teve paciência para esperar, além dos 20 minutos que já aguardara na sala de espera pela delegação chinesa, e decidiu desmarcar a última reunião bilateral agendada. E olha, os jornalistas chineses ficaram com a raiva danada, né? Muita gente que estava lá por perto disse que o pessoal ficou meio injuriado. As últimas de junho, rumo ao PIB zero, no final de março e, portanto, com os dados do primeiro trimestre já razoavelmente conhecidos,
o Banco Central previa uma expansão de 2% no PIB brasileiro. Na sexta, 28, 3 meses depois, cortou para menos da metade, 0,8%. E domingo, última notícia, o domingo, dia 30, em movimento esvaziado, a extrema-direita foi às ruas com a mesma carga de ódio que caracterizou manifestações anteriores. Eles pediram o fechamento do STF, manifestaram apoio a Sérgio Moro, né? E a micareta, ela foi motivo de piada nas redes sociais. A hashtag Parada do Orgulho Gado foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. Marcha da cocaína, micareta fascista, domingueira extremista, revolta troglodita, teve nome de tudo, né? Mas não importa como se chame, os atos de apoio a Sérgio Moro foram reduzidos, porém, ficaram mais radicais, né? Como a gente já previa. Teve racha interno, uma facção dos manifestantes do Direito a São Paulo, ligada ao PSL, provocou o MBL, deu polícia, deu chabu, enfim, foi um negócio feio, né? E o que vem por aí nos próximos meses, a gente não pode prever. Aliás, vindo desse governo, a gente não tem nem como prever o que vai acontecer amanhã, né? Então, esses foram 50 das dezenas, de mais de centenas de absurdos protagonizados pelo governo Bolsonaro no mês de junho. Eu sou Fabiana Agra, este é o programa Falando Sério pela Creative TV com o quadro político Cá Entre Nós. Até o próximo mês.